Covid-19, ou mais precisamente, coronavírus. Um dos assuntos mais falados no momento, que começou em um país bem distante, mas que foi se espalhando de país em país, de estado em estado, de cidade em cidade. E pensando nisso, procuramos então a prefeita Ravena Lima, que nos informou que na noite de ontem estava em uma reunião justamente tratando desse assunto para, claro, trazer mais informações e prevenir também aqui a nossa querida cidade de Catunda. Sendo assim, vamos falar com o secretário de Educação e Desportos, que é o professor Rondinelli, e na sequência, representando o secretário de Saúde, Rogério Mendonça, doutor Daniel Cavalcante, falando mais a respeito desse assunto para alertar a população de como se portar diante dessa situação. Bom, e diante dessa situação, todos os estados e municípios estão tomando suas devidas providências. E não foi diferente aqui na cidade de Catunda. Ontem mesmo procuramos a prefeita Ravena, que nos informou que estava em reunião tratando desse assunto. E é claro também, ela repassou para os secretários aqui da cidade. E agora vamos falar com o secretário de Educação e Desportos, Rondinelli, que vai nos repassar aqui quais as medidas que o município tomou diante dessa situação. Então, baseado no decreto estadual do governo Camilo Santana, de segunda-feira, e no decreto da prefeita Ravena, de ontem, a Secretaria de Educação tomou as seguintes providências. A partir de amanhã, 19 de março, até o dia 3 de abril, estão suspensas as aulas dos alunos. Hoje nós temos uma rede de mais de 3.000 alunos no município. Além de suspender a rede municipal, também está suspenso os alunos do Estado e das redes privadas, também de Catunda. E nós pedimos a todos os alunos, a recomendação que nós temos feito enquanto secretaria, o papel educativo da Secretaria de Educação, é que todos os alunos, independente seja crianças, adolescentes, adultos ou idosos, porque nós temos alunos idosos na educação de jovens e adultos também, que permaneçam nas suas residências durante esses 15 dias, para que a gente tente controlar o máximo possível esse vírus que tem afetado a vida de todos nós brasileiros. Então, a gente pede encarecidamente que toda a população que esteja nos ouvindo nas redes sociais, que fique nas suas casas, nas suas residências, não é férias. É uma coisa boa para a gente lembrar. Nós não estamos tratando aqui de férias, nós estamos tratando de uma doença seríssima e que a gente pede que todos permaneçam em casa. As escolas estão encaminhando atividades educativas para que possam estar dentro das suas casas realizando da melhor forma possível e, quem sabe, daqui a 15 dias nós possamos retornar à nossa vida, ao nosso cotidiano, normalmente como tem acontecido nos últimos dias. E agora ele vai falar também em relação ao esporte na cidade, que muita gente sempre procura, sempre estão aí jogando, muitas crianças, tem vários times e outras atividades físicas na cidade. Ele vai nos repassar aqui, né, sobre o esporte, né, vai falar também sobre o esporte e quais medidas foram tomadas diante disso. A Secretaria não é só de Educação, ela é do Desporto também, então tudo que envolve aglomeração de pessoas precisa, nesse momento, ser cancelados ou suspenso. Então, o direcionamento da Secretaria de Educação e Desporto foi: a areninha não funcionará também durante esses 15 dias, o ginásio poliesportivo também ficará fechado, as quadras de esporte das escolas também ficarão sem funcionamento, assim como as escolinhas que nós temos de futsal, de vôlei, de capoeira, de flauta. Todas e qualquer atividade que contenha quantidade de pessoas que ultrapasse a 20, 30 pessoas serão suspensas nesse momento. Então, as atividades de esporte também ficam nesse momento sem estar em funcionamento até que volte à normalidade. Agradecemos a participação aqui e a entrevista do secretário Rondinelli. Agora vamos procurar a Secretaria de Saúde também para falar aí a respeito do assunto. Procuramos também a Secretaria de Saúde da nossa cidade, procuramos o secretário, né, Rogério Mendonça, que é o secretário de Saúde aqui da nossa cidade de Catunda, e foi nos repassado aqui o contato do doutor Daniel Cavalcante, que vai falar para a gente também quais as medidas que a Secretaria de Saúde tomou em relação ao coronavírus aqui na cidade. Devido aos compromissos do Rogério, ele não pôde gravar com a gente, mas vamos falar aqui com o doutor Daniel Cavalcante, que também é um excelente profissional.
Pronto, é muito importante, Viane, esse espaço para a gente poder justamente apresentar para a população de Catunda e cidades circunvizinhas quais são as medidas que estão sendo adotadas pela Prefeitura Municipal de Catunda, através da doutora Ravena e através do secretário municipal de saúde, o Rogério Mendonça. Então, vale a pena salientar que a gente está passando por um momento de comoção social, não só a nível regional, né, não só a nível estadual, mas a nível mundial. Então, nós devemos adotar diversas medidas preventivas justamente para evitar a proliferação desse novo vírus, o coronavírus, que eu creio que todos já estão bem informados em relação a isso. Mas o nosso papel nesse momento é informar a população de que a medida principal adotada é justamente o isolamento social, tá? A gente ficar um pouco mais restrito, principalmente em relação a aglomerações. Por isso que tivemos um decreto a nível estadual e também a nível de secretarias municipais para o cancelamento de eventos que tenham muitas aglomerações, eventos sociais e também algumas atividades de cunho na área da saúde. Tivemos o cancelamento momentâneo de grupos como, por exemplo, o Vida Leve, que é um grupo muito importante do município, o grupo mais específico do Centro de Reabilitação, que é o Grupo Educação em Dor, justamente isso para a gente poder também tranquilizar a população, que está muito assustada nesse momento, mas que a gente precisa ter noção de que é um momento de restrição, sim, pecar pelo excesso. As medidas já estão sendo adotadas pela Secretaria Municipal de Saúde. Hoje nós tivemos uma reunião, todos os gerentes das unidades, resolvemos também cancelar os atendimentos de forma momentânea da fisioterapia, tendo em vista que nós realizamos atendimentos majoritariamente em pacientes que já são, por si só, um pouco mais vulneráveis, pacientes idosos, pacientes, alguns deles já com algumas comorbidades, né, pacientes hipertensos, diabéticos. Então, tudo isso para a gente poder ter uma restrição da proliferação desse vírus. Mas as unidades básicas de saúde vão estar em pleno funcionamento, tanto para informação e para o atendimento, mas também é importante que a gente não crie um pânico generalizado. Você está com tosse, você está com espirro ou febre, não necessariamente é o coronavírus, né? Não necessariamente. A gente precisa saber que temos algumas áreas endêmicas no país, Rio de Janeiro, São Paulo. Os pacientes que estão chegando, os conterrâneos que estão chegando à nossa cidade, estão sendo monitorados pelas equipes de saúde. Então, a recomendação é que esses pacientes fiquem em isolamento pelo menos 7 dias, que é o período mais seguro de incubação desse vírus para o desenvolvimento dos sintomas. E, se houver a necessidade, a notificação para a Secretaria do Estado, a realização do teste e todas as medidas de isolamento desses pacientes. Tá? Então, nesse momento, a prevenção única, individual, não só sua, mas também cuidar da sociedade, da sua comunidade é fundamental. Utilização de máscara somente se você tiver com algum desses sintomas que nós citamos, espirro, coriza, né, escorrendo o nariz. Não é necessário você ter o álcool em gel especificamente. O detergente, por exemplo, é muito mais eficaz na remoção dessa capa de gordura que o vírus tem. Então, a lavagem das mãos a cada 20 minutos é essencial. E evitar realmente ter um isolamento social nesse momento. A gente vai ter um pico epidemiológico nesses próximos dias, mas tende a ter uma redução significativa sim. Então, prevenção sim, mas o pânico não vai ajudar nesse momento. Agradecemos a disponibilidade do Dr. Daniel Cavalcante em nos repassar essas informações.